meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na Bodega do Sertão, hein, gente boa? Mas melhor ainda é porque a gente traz convidados de primeira linha aí, quando a gente traz esses convidados. E para falar de quê? O convidado de hoje. Falar de SESMAC, falar das coisas gostosas que o SESMAC faz. Porque o ensino, ele tem algumas características incríveis. Tem algumas matérias, então, que mexem com as pessoas, fazem as pessoas vibrar. Mas vamos falar, sobretudo, de um núcleo que eu acho que é adorável e que o povo hoje, principalmente a juventude, gosta demais, que é a questão do TI, da tecnologia da informação, questão da robótica, da mecatrônica, engenharia software. Antigamente era engenheiro civil. Você é o quê, menino? Eu sou engenheiro civil. Depois engenheiro eletricista. Hoje é engenheiro de produção, engenheiro de petróleo, engenheiro software. Olha só, brinque. Não é brincadeira, não. É brincadeira? Mozart de Melo Alves Júnior, coordenador exatamente de todos os cursos desta área no SESMAC. Como vai você? Boa tarde, é um prazer Prazer estar é meu. participando dessa entrevista, desse bate-papo, né? Na verdade é mais um bate-papo. E realmente, a área de TI, hoje, ela está presente em qualquer parte. Né? Então, hoje, qualquer área que você queira, qualquer área que você escolha, não existe sem a tecnologia. É verdade, né? Não tem como. Então, sistemas, a área de aplicativos hoje que tem evoluído significativamente e também muita questão da robótica. A gente fala, hoje eu sou coordenador do núcleo de robótica, né? E faço parte da equipe de professores dos novos cursos na área de TI. O SESMAC hoje é uma das poucas instituições no estado e no Brasil que vai estar oferecendo para o público alagoano 3 cursos na área de TI. Então, nós já temos um curso de sistema de informação há mais de 10 anos no SESMAC. É verdade. Né? Mas estamos abrindo hoje inscrições para o curso de engenharia de software e para mecatrônica, que é voltado muito para esse segmento de robótica, na qual eu sou coordenador do núcleo. Mecatrônica, inclusive, tem o quê? Do máximo 5 anos, né, que se começou a mexer com mecatrônica nas universidades, não é isso? A mecatrônica, na verdade, ela tem uma força muito grande na região sul e sudeste, né? Principalmente sudeste, mas há uma tendência natural do mercado à utilização de robôs, seja dentro da indústria, ou seja, até dentro de casa, né? Com os IoT que a gente tem. Né? Então, são várias tecnologias, são voltadas para a área da robotização e é uma tendência muito próxima. A gente imagina quando a gente assiste aqueles filmes que nunca que não vai existir. Já existe. Mas hoje já existe. Não, com certeza. E vai se tornar muito mais viável financeiramente e é uma tendência natural. Lamentavelmente também é uma tendência de desempregabilidade, não é? Isso também acontece, entre aspas, Exato. O que também provoca especializações. Com certeza. As pessoas vão estudar. Era estudar. Isso que eu ia colocar para vocês. A robotização ou a utilização da tecnologia de maneira geral, ela, na verdade, ela faz com que as pessoas busquem uma nova forma de emprego. Né? Então, aqueles empregos braçais, repetitivos, esses realmente estão com dias contados. Com certeza. Mas, para que exista um robô, para que exista um sistema, há toda uma necessidade do elemento humano, sem dúvida alguma. Elemento humano. Não, até para lidar com os robôs. Lógico. Não é verdade? Lógico. São especialidades que vão acontecendo, né? Que é a tal história. O que a robótica ensina? Ela ensina a possibilidade de criação de robôs ou ela ensina a utilização de robôs já criados? O que ela ensina? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso núcleo de robótica. Por favor. Então, o núcleo de robótica ele foi criado em 2016 por uma ideia do nosso vice-reitor, professor Douglas Aprato, que é uma pessoa grande visionária. Figura, demais. Né? Então, Agora você vê como é que são as coisas, só um parênteses, para dizer que Douglas é uma figura realmente à parte, porque é um historiador.
Então, quando você fala em historiador, você diz ele vai para o passado, ele vai. Só que a projeção dele para o futuro é muito grande. Muito é? grande. É Eu tenho o maior orgulho em dizer que ele é um exemplo de um visionário. Eu não tenho a dúvida. É uma pessoa que está muito além do tempo dele. É verdade. Né? Então, aí, quando ele decidiu criar o núcleo de robótica, né, eu tive o prazer de ser convidado para assumir esse projeto. E hoje o núcleo começou timidamente. Hoje a gente tem uma estrutura fantástica em termos de equipamento, em termos de produção. Estamos gerando produto, estamos gerando patentes para a instituição. Que coisa boa, isso é importantíssimo. Diversos artigos. E o detalhe, o núcleo não é feito apenas por profissionais. O núcleo é feito por alunos. Claro. Pesquisadores. Perfeito. Então, hoje nós temos alunos na área de medicina, na área de fisioterapia, na área de enfermagem, de farmácia. Quer dizer, eu estou dizendo esses que são da área de saúde para mostrar que, apesar de ser algo voltado para a tecnologia, os alunos de saúde estão integrados. Até porque o emprego da robótica, ele é em todas as áreas. Lógico, lógico. Quer dizer, ele inclusive a robótica me parece que dá margem a gente que trabalha com agricultura, que trabalha com a medicina, com certeza, a realizar mais, a buscar, não é, melhores empregabilidades, mais produtividade. Com certeza. Não é isso? Então, assim, além disso, nós temos os cursos básicos, né? Engenharia elétrica, sistema de informação, engenharia civil. Então, isso tudo fervendo de ideias e construindo. Para você ter ideia, a gente já desenvolveu diversos projetos, desenvolvemos um mini submarino, desenvolvemos patentes que tratam da questão postural, estamos agora desenvolvendo... Peraí, eu quero parar aí, porque aí me parece que vocês tocam num ponto muito importante para a medicina. Com certeza. Fisioterapia e medicina, não é isso? Isso. Inclusive com a criação de membros e outras coisas. Me conta sobre isso, me conta. A gente tem projetos de desenvolvimento de prótese. Isso. Né? Móveis, controlada por neurosensores. Muito então, bom. Imagine que hoje a gente tem lá uma tecnologia que, através do pensamento, a gente consegue manipular, abrir e fechar a prótese através de neurosensor adquirido pela instituição. Bom, então você veja o seguinte, que a robotização, ela não prescinde do elemento humano e nem do cérebro. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Que utiliza muito pouco da sua capacidade, não é isso? Mas que talvez seja influenciado, o cérebro humano seja influenciado também com a criação de robôs e outras coisas mais que o fazem ser mais dinamizado. Se eu estiver errado, me diga. Não, está corretíssimo. Não é por aí? Com certeza. Hoje estamos também desenvolvendo lá no nosso núcleo a questão dos simuladores. Né? Então, temos simuladores de pânico de voo, simuladores de pânico da ressonância magnética. Fantástico você falar nisso. Me parece que é um percentual muito grande que tem pânico da ressonância. Exato. Não é verdade? Exato. Então, a gente desenvolveu esse projeto atrelado a quem? Aos cursos de medicina, de psicologia, de enfermagem. Esse projeto mesmo em particular da ressonância veio um projeto da Fejal, da Fejal de Palmeira dos Índios. Certo, agora me conte uma coisa. Como é que funciona? Qual foi o fundamento? Onde é que vocês encontraram a coisa? Vocês buscam uma solução para quem tem a questão do pânico? O que é que acontece? Todo projeto hoje que está no núcleo, ou ele vem a partir de uma iniciação científica, isso, que a própria instituição SESMAR financia pesquisa dentro da própria instituição, ou vem de uma necessidade de um curso. Isso. Então, exemplo, esse projeto da ressonância, isso é fantástico. Ele veio de uma necessidade dos professores de enfermagem de Palmeira dos Índios, para que pudesse ser trabalhado com os alunos. Muito bem, mas o que é que ele oferece ao paciente que tem a síndrome? O que é que está sendo pesquisado? Isso. Porque como é ainda uma fase de pesquisa... De pesquisa, muito bem. Então está sendo ainda trabalhado junto com o elemento humano. Certo. Né? Então o que é que está sendo feito? O paciente que tem pânico à questão da ressonância,
ele tem toda uma ideia externa, então foi criado um ambiente externo, Ok. entendeu? Que visualmente o paciente percebe a ressonância, tá? E foi criado um simulador. Então hoje a gente tem um óculos de realidade virtual. Ele não está dentro daquela bala, Ele está não fora. está. Maravilha, Ele está maravilha. fora. Mas está tudo sendo simulado. Mas a partir do momento Muito que ele bom. coloca o óculos, ele Certo. não enxerga o mundo real dele. Ok. Ele é transportado para Muito um bem. mundo Mas ele imaginário sabe que não está. que ele sente os efeitos do áudio, o efeito da maca entrando naquele tubo. Ok. Só que não existe isso fisicamente. Tudo bem, perfeito. Entendeu? Mas ele está deitado numa maca física para dar a sensação de realismo. Muito bem. Qual é a reação? A reação é fantástica. Ou as reações, né? A gente utilizou como primeiro cobaia o nosso vice-reitor. Foi mesmo, o próprio Douglas, né? E ele disse que fez diversas ressonâncias e que não tinha percebido realmente a questão. Mas ele tinha o pânico. Do realismo. Ele tinha o pânico, cara. Porque então, assim, me parece que 80% das pessoas. Porque é muito claustrofóbico, muito desagradável. Desagradável. O som permite o som dar aquela sensação de medo. Eu tenho a impressão de que é um pouco pior, mas eu comparo muito com o elevador quebrado. Exato. Não é? Exato. Você se vê quebrado dentro do elevador e se vê dentro de uma ressonância magnética daquela, é mais ou menos o mesmo sentimento, não é? Extremamente complicado. Não é? Então, assim, que beleza isso. Tudo isso que a gente está falando aqui, isso é atrelado aos cursos que a gente está criando. Com certeza. Entendeu? Então, sistema de informação hoje. O sistema de informação, ele possibilita o nosso aluno a ser um analista de sistema, a desenvolver software, a cuidar e gerenciar redes. Muito bem. Né? E eles estão diretamente... Muito bem. Agora, me diga uma coisa antes de eu pedir licença para os comerciais. Aliás, guarda para me dizer depois. Que é o seguinte, você quando vai fazer tudo isso, por exemplo, essa questão da robótica, qual é o curso que você se inscreve? Diz depois. Porque a robótica me parece parte de um curso, não é não? Se não for, se eu estiver errado, você me diz, ok? Vamos lá. Eu não vou falar do SESMAC, vou? Não vou falar do SESMAC. Por que eu vou falar do SESMAC se eu estou aqui com o Mozart de Mello Alves Júnior falando do SESMAC? Então não vou falar do SESMAC hoje, ok? Voltamos já, gente. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo aqui o Mozart de Mello Alves Júnior, que é professor do SESMAC e é o coordenador de cursos que envolvem a tecnologia da informação, a robótica, a engenharia software, a mecatrônica e por aí vai. Mas eu deixei uma pergunta no ar para ele, para saber se, por exemplo, robótica, o cidadão se inscreve para fazer o curso de robótica ou robótica está incluída num curso mais generalizado? Meu querido? Assim, Geraldo, só para esclarecer, na verdade, robótica hoje, eu diria que todos os 3 cursos que fazem parte do vestibular do SESMAC, eles estão integrados na robótica. Muito bem. Então, eu tenho sistema de informação com os meus desenvolvedores, eu tenho engenharia de software, perfeito, que faz toda a questão do levantamento de requisito, processos, enfim, toda a questão de acompanhamento do desenvolvimento de software, e tem a mecatrônica que propriamente está mais vinculada pelo fato de lidar com as máquinas. Muito bem, então aí vamos parar um pouquinho, não, mas aí eu tenho que fazer a pergunta. Lógico. Ele se inscreve em que curso? Qualquer um dos 3 vai estar trabalhando com a gente lá no núcleo de robótica. Então pronto. Então, isso não é só o curso de robótica. Não. É isso que eu queria saber. Ele está incorporado nos outros cursos e vice-versa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Bom, então vamos parar aí na engenharia de software, que me parece algo assim muito importante, porque o software seria o grande cérebro de tudo que é feito, é isso? Traduz aí. É o seguinte, o que a gente tem que é o software? Qual é o grande problema hoje do software? É fazer um software bem feito. Perfeito. Esse que é o grande problema. Muito bem. Para que a gente possa fazer um software bem feito, a gente precisa entender a necessidade do cliente e acabar com o achismo. Eu acho que é isso. Ok. Entendeu? Então, a engenharia de software, ela vem com essa força, principalmente na questão dos requisitos. Então, é através da engenharia de software que a gente faz todo o levantamento de requisitos, todo o detalhamento, toda a questão da análise, acompanhamento, métrica. Então,
para garantir que o software que vai ser desenvolvido é aquilo que de fato o cliente queria. Porque hoje Geraldo, o software está tão integrado a todas as áreas que cometer um erro de software pode impactar seriamente até em vidas humanas. Perfeito. Né? Então, hoje, se você está trabalhando... Parênteses. Teria sido um problema de software o que aconteceu com essas aeronaves que caíram as duas aí? Exato. Teria sido assim, muito importante saber disso. Superficialmente, né? É lógico que há toda uma preocupação, há todo um porquê técnico da coisa, falha de hardware, mas um dos fatores foi o software. Foi o software, sim. Entendeu? Eles mesmos alegaram que a aeronave ela foi projetada, ela naturalmente ela tinha uma inclinação e que era compensada pelo software. Muito bem. Então, com a falha de algum elemento, fez com que ela ficasse inclinando e o piloto baixando, inclinando, ao ponto de que perdeu a sustentabilidade e caiu. Mozart, o software, ele recebe comando e ele comanda? Ele está em duas direções? Na verdade, se o software não receber os inputs de dados, ele não gera informação. Não gera informação. Né? Então, tudo é gerado através do que ele coleta. Então, a partir do momento em que eu insiro conteúdo, aquilo se transforma em informação em um banco de dados. Os dados são inseridos no banco de dados e de posse desses dados gera as diversas informações para tomar decisão. No curso de TI, vou chamar de TI agora no generalizado, do SESMAC, essa questão do software, ela é analisada sob que ângulo? É o ângulo altamente científico? É o ângulo prático? Como é a coisa? Olha, os nossos cursos eles são extremamente práticos. Perfeito. São cursos voltados para o mercado de trabalho. Muito bem. Né? Então, um diferencial nosso é integrar o nosso aluno ao mercado de trabalho. Muito bem. E na área de TI, não é porque é a nossa área, não. É a área. Então, se você quer arrumar ou conseguir emprego, para você ter ideia, a maioria dos nossos alunos, quando chegam no terceiro período, no mínimo estão estagiando remunerado. Muito bem. Porque há uma carência gigantesca no mercado de trabalho na área TI. Muito bem. Como eu digo para os meus alunos, é mais força de vontade do que espaço no mercado. Uma pergunta prática de quem faz televisão. Se eu me levantasse aqui da agora, existissem 2 ou 3 câmeras de televisão aqui, eu me levantasse daqui agora e fosse lá para aquele lado, era possível que um software fizesse isso no lugar do humano? Ele me acompanhasse, ele sentisse, tivesse sensores nesse sentido? Com certeza. Seria uma praticabilidade. Hoje, se você tem, para você ter ideia, e aí a gente vai falar um pouquinho mais da questão da mecatrônica, ok, isso, vamos lá. Né? Da parte de robotização das suas atividades. Muito bem. Então, se hoje você tem um sensor que, através do software, é controlado o seu posicionamento, perfeito. A partir de que você mexe, de que você muda de posição, ele vai muito bem. E seria possível que agora tem alguém que vai gritar, seria possível ter um software que depois desse trabalho todo editasse o programa? Aí vai para um lado subjetivo. Né? Existe um lado subjetivo do programa. Claro. Assim, se você tivesse alguns marcadores dentro do vídeo, isso, a pergunta é então, exemplo, que toda vez que você dissesse assim, início, ele grava, fim, ele termina, muito provavelmente poderia se pensar um software. Só que ficaria muito desagradável, muito chato, né? Então, assim, você hoje edita o que você quer. Perfeito. Né? Eu gostei dessa parte, tira essa parte, então... Muito bem. Essa profissão ainda vai demorar Mecatrônica, meu caro Mozart. Vamos lá. Mecatrônica, surgiu a matéria mecatrônica, me parece que surgiu há menos de 10 anos, 8 anos por aí. Na verdade, o termo mecatrônica ele é um termo recente, principalmente na questão das instituições de ensino. Água para mim. Né? Mas na indústria já se trabalha com robôs. Sim, sem dúvida. Que o robô nada mais é do que um produto da mecatrônica. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Agora, quando você fala mecatrônica, você está juntando mecânica com eletrônica? Perfeito. É exatamente isso. Então, assim, a gente une, na verdade, mecânica, a eletrônica,
a tecnologia de maneira geral, sensores, Muito inteligência artificial, tudo isso E está um envolvido na pouquinho mais, E um que pouquinho mais. eu acho que seria a imitação da grande máquina que é o ser humano. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Se é para fazer um robô bem feito, você tem que saber quais são as técnicas, É né? porque assim, quando a gente fala de robô, a gente imagina algo extremamente caro, inacessível isso. e que as pequenas empresas não têm condição. O que não é mais. O que não é mais. Muito bem. Então, há uma tendência, ainda diria você que ela está na fase de migração, baixando o preço razoavelmente, porque a tecnologia está sendo mais comum. E mais utilizado. E aí, quando você tem algo que é mais utilizado, Com certeza. possibilita baixar o custo. Com certeza. E ela está se tornando mais acessível. Entendeu? Bom, é exatamente nessa área de mecatrônica que você no primeiro bloco falou, que o SESMAC tem hoje laboratórios e vocês já estão em plena fase de experiência. Isso é profundamente gostoso de se trabalhar, não é? Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu sou... Eita, chama a polícia aí que tem um suspeito aqui. eu sou encantado por essa área de robótica, essa área da mecatrônica, pelos desafios que ela lança, né? Então, a instituição, por sua vez, ela não tem medido esforço no investimento nessas áreas, principalmente na área de tecnologia. Né? Então, quando a instituição ela coloca nas suas grades de cursos novos, cursos como engenharia de software, cursos de mecatrônica e sistema de informação, mostra o compromisso dela na área de tecnologia. Agora, me diga uma coisa, Mozart de Melo Alves Júnior, você que é o coordenador de todas essas áreas, sem dúvida alguma que o bom aluno, aquele que vai ser ótimo em robótica, em mecatrônica, em todas essas áreas, ele também tem que ter uma série de outras bases, não é? Nem só de prática e nem só de criar o braço, vive a robótica, né? Quais são as matérias essenciais que ele teve na vida que foram importantes? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Hoje, um profissional na área de TI, ele tem que primeiro ser criativo. Perfeito. Ele tem que ter gosto pela tecnologia. Muito bem. Não só como usuário, né? Claro. O fato dele utilizar jogos, exemplo, sistema de informação, a gente tem uma disciplina que os alunos desenvolvem jogos. Muito bem. Né? E aí os simuladores que eu acabei de falar para vocês vêm disso. Mas a paixão pela tecnologia, a paixão pela criação, a criatividade, isso é o elemento básico. Muito bem. Para a área dos cursos mas de TI. Ele precisaria ter tido uma base, por exemplo, de física, de matemática. Assim, teria. É uma área de exatas, né? Exatamente. Quando a gente fala de exatas, não significa que ele tem que ser exato, ele não precisa ser exato. Exato, ele não precisa amar o cálculo. Muito bem. Ele tem que ter conhecimento de matemática, de física, que são matérias que ele vai ter que pagar durante a graduação. Que coisa boa ter SESMAC tão bem representado aqui. Muito obrigado por ter vindo, Mozart. Obrigado a você. Obrigado mesmo.